O programa Experiências gostaria de indicar o site Absolute Heal, de Marisa Araújo, o médico das estrelas, Dr. Luciano Negreiros, endocrinologista ortomolecular que trabalha com medicina estética e esportiva, Fofa Fest, os melhores eventos sob o comando de Ilse Rangel, a Fofa. A nova coleção da marca La Clava, sempre bonita e sensual. E o restaurante novo, em Copacabana, o Point dos Famosos, sob o comando de Edu Costa, localizado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 434, no Rio de Janeiro, com comidinhas e bebidinhas maravilhosas. E a loja L'Ultimo Impero Rio, na Rua Siqueira Campos, 143, loja 38, no segundo piso, em Copacabana, dentro do Shopping dos Antiquários. Oi, gente, vocês que estão aí no canal Experiências do Malu Maciel. Eu sou Glória Pires, estou aqui na pré-estreia do meu primeiro longa como diretora, Sexa, que estreia nos cinemas de todo o Brasil e é importante a primeira semana, dia 11 de dezembro, não deixem de vir conferir. Olá, e aqui é Malu Maciel de volta com vocês para o programa Experiências. E hoje nós estamos aqui na ABL, Academia Brasileira de Letras, para o lançamento da coletânea do livro do ex-presidente José Sarney. Fiquem ligados. Sarney consolidou uma trajetória literária que ultrapassa a vida pública, marcada por uma escrita que funde o lirismo, a memória e a reflexão histórica. Olá, que grande honra revê-lo. Lhe conheci na sua residência. Malu Maciel, tudo bom, meu querido? Estamos, nossa, com prazer, uma honra estar contigo novamente. Estamos aqui hoje na ABL. É o lançamento, né, da coletânea de José Sarney. E a vida dele teve duas vertentes. 3 romances e aqui eu estou colocando esses romances justamente aos leitores jovens, porque eles poderão conhecer uma obra que foi feita ao longo de todos esses anos e que já estava com edições esgotadas e agora foram muito bem tratadas pela editora Ciranda Cultural e representa uma fase muito importante para mim pelo livro, tá? Ai, que maravilha! A sua vida teve duas vertentes, como o senhor mesmo disse, né? A política é a minha vida, da literatura. Sendo que eu entrei para a academia pela vertente da literatura. Que é a sua paixão, né? A minha paixão. Obrigado. Parabéns. Grande poeta e grande escritor. Foi uma honra estar contigo. Muito sucesso obrigado. Sempre. Ah, Malu, um grande abraço a você. Obrigada, querido. E quem está aqui comigo nessa cerimônia linda do lançamento da coletânea dos livros de José Sarney é a nossa querida Ilse Rangel, a Fofa, que veio direto do Maranhão. E aí, Fofa? Ah, uma honra muito grande, Malu, me encontrar com você nesse momento super especial. Lançamento do nosso eterno presidente José Sarney aqui na Academia, né, de Letras. Então isso é muita emoção para nós maranhenses, esse momento ímpar. Você veio do Maranhão só para esse lançamento? Só para esse, eu vim prestigiar o nosso eterno presidente José Sarney. É verdade que você é amiga pessoal dele, Fofa? Sou amiga da família, de Fernando, de todo mundo, ama a família Sarney. Então vamos desejar muito sucesso. Ele disse durante a cerimônia, ele disse que antigamente ele buscava eleitores, agora ele busca leitores. Verdade, porque ele é muito votado, ele é queridíssimo. Se ele se candidatasse, com certeza iria se eleger tranquilo e lógico que teria meu voto. É lógico, porque apesar dele ter 95 anos, não parece, nem por dentro, nem por fora, ele continua maravilhoso, falando muito bem. Um dos homens mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Se não é o mais inteligente do Brasil. Ele caminha todos os dias. E uma coisa bacana, que ele é flamenguista, está torcendo pelo campeonato da gente da Libertadores, sabe, o Brasileirão. Zé Sarney é Flamengo.
Então, essa foi a homenagem, né, a esse grande poeta, escritor e também um grande político brasileiro, José Sarney. Não é isso, fofinha? Parabéns a Sarney. Parabéns, ex-presidente, como diz a fofa, nosso eterno presidente, José Sarney. E que honra que foi essa participação do ex-presidente José Sarney no programa Experiências. E agora fiquem ligados mais um pouquinho para ver essa cerimônia linda aqui na ABL. Presidente Merval Pereira, meus estimados e também queridos amigos, companheiros e acadêmicos que aqui estão prestigiando esta tarde na qual eu estou renovando a vaidade que todos nós temos de ver os seus livros à disposição dos leitores. E há muito tempo esses livros desapareceram das livrarias. Isso me motivou a aceitar o convite que me foi feito pelo Dr. Donaldo, que aqui está presente, presidente da Ciranda Cultural, e de Janice Florido, que é uma editora extraordinária que me acompanha desde o tempo da Siciliano, onde ela foi responsável por algumas edições que lá fizemos. Portanto, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a eles da editora que, com tanto cuidado, com tanta dedicação, trabalharam esses livros, de modo a que eles tivessem um novo formato e tivessem uma capa temática que pudesse significar uma coisa nova para os leitores, que eu acho que são os jovens, que não conhecem, naturalmente, alguns livros que há muito tempo desapareceram de circulação. Portanto, esta é uma oportunidade que me dá muita satisfação e muita alegria por isso. Quero agradecer ao Merval, que tem sido impecável no tratamento que a mim tem feito nesta casa. E, sem dúvida alguma, ele escolheu que a noite ou a tarde de autógrafo fosse feita numa sessão da casa. Isto, Merval, eu fico muito feliz e muito honrado. Sobretudo porque neste mês de novembro, no dia 6 passado, há 45 anos atrás, eu tomava posse na Academia Brasileira de Letras. E a minha presença na Academia Brasileira de Letras, minha mãe que fez uma carta, a última carta que ela fez, poucos dias antes de morrer, ela dizia: agradeço a Deus ter um filho eleito para a Academia Brasileira de Letras. Ela colocava a academia à frente da presidência da República. Então, no Maranhão é assim. A academia é maior do que a presidência. Então, a maior alegria que eu tive na minha vida, mais pura, talvez tenha sido nesse dia em que eu cheguei a essa casa. Esse orgulho que todos nós devemos ter, porque, sem dúvida, a eleição significa uma consagração que nós temos individualmente, cada um de nós, desta casa tão memorável, na qual Machado de Assis e Joaquim Nabuco, com outros companheiros, tiveram a oportunidade de fundar. E eles nos deram duas diretrizes fundamentais, que são aquelas que constam dos seus discursos. Primeiro, a necessidade que nós temos de ser uma casa de amigos, que prezemos a amizade, porque ela, sem dúvida, evita as dissensões. Então, eu tenho prezado sempre, ao longo desses anos todos, esta amizade com todos os senhores acadêmicos, na qual estamos destinados a viver juntos a vida inteira. Isto o Marquês de Abrantes dizia aos senadores quando eles queriam brigar: não briguem, vamos viver juntos a vida inteira. Então, nós também devemos dizer isto aqui. E segundo, a tradição, manter a tradição, que ela é sem dúvida uma linha que cabe a todos nós. E terceiro, a guarda da língua. E essa guarda da língua é que nós temos a obrigação de fazer. E, sem dúvida alguma, meu presidente Merval, nós devemos
perseguir a feitura do nosso dicionário, para termos o dicionário da academia, que sem dúvida alguma vai marcar para o futuro, sendo uma realização importante e definitiva que nós faremos para a língua portuguesa. Faremos a mesma coisa que fez a língua espanhola, quando o dicionário da Academia Espanhola de Letras é, sem dúvida alguma, o monumento da língua espanhola seguido até hoje. Não deixemos jamais passar essa vontade de fazermos o dicionário. Eu tenho tido algumas vezes esse sonho, tenho procurado incentivar, mas nós temos as limitações que são da feitura do próprio dicionário e dos recursos necessários a essa realização. Eu quero dizer também que naquele tempo que eu fui eleito, eu já tinha escrito 3 livros de poesia. Um deles, que é o Maribondo de Fogo, tinha sido na edição portuguesa, prefaciado por João Gaspar Simões, que foi aquele grande crítico, ele ainda vivia naquele tempo, e que fez a apresentação e a revelação do Fernando Pessoa, né? Foi o João Gaspar Simões, o primeiro grande crítico a descobrir. Ele já estava bem velho, mas se dispôs, por uma solicitação da Academia de Ciências de Lisboa, que me fez também sócio correspondente dela, para que nós fizéssemos essa publicação, que é uma belíssima edição que eles realizaram com muitas ilustrações. E já tinha publicado O Norte das Águas, que teve uma grande recepção aqui naquele tempo. E 2 contos também, muito curtos, novelas, a Merícia do Riacho Bem Querer e O Brejal dos Guajas. Então, naquele momento, eu recebia essa proposta que me foi feita pelo Ataíde. Eu não queria, achava que ainda não devia, jamais pensei que pudesse participar da Academia Brasileira de Letras. O Ataíde chegou e me convidou, e eu disse que não era candidato, e ele me convidou para almoçar com ele, e nós saímos aqui num passeio, passamos na frente de uma pequena livraria que tinha. Ele disse, vamos entrar. Pediu uma folha de papel e me obrigou a fazer a minha inscrição como candidato na academia. Então o Ataíde dizia, uma eleição aqui, a gente tem que arrumar briga, então eu quero colocar você nessa briga. Então ele gostava de fazer aqui, ele está aqui, e é uma lembrança e uma saudade que não passa. Pois bem, eu devo dizer que a minha vida sempre foi tida como duas vertentes. A vertente da literatura e a vertente da política. Dizia o Napoleão Bonaparte que a política era um destino e a literatura era uma vocação. Ele desenvolvia muitas vezes, na palavra dele, a vocação, e falava também muitas vezes do destino, né? E eu acho que, no meu caso, esse destino da política eu não posso jamais deixar de louvar, porque foi ele que, sem dúvida, me proporcionou ajudar naquilo que eu pude ajudar o povo brasileiro. Em alguns momentos, algumas coisas definitivas, como a democracia que hoje nós desfrutamos no país. Sabemos e guardamos o que custou aquilo naquele momento, mas reconheço que tive uma participação que considero significativa naquele momento. Quando renunciei ao partido do PDS e, ao mesmo tempo, organizei uma dissidência que era o Partido da Aliança Liberal, que chegamos e completamos o que faltava no colégio eleitoral para que o Tancredo Neves fosse eleito presidente da República. Mas foi a vocação que me trouxe para esta casa, não foi a política. A política, hoje eu tenho dito, quer dizer, eu deixei de buscar eleitores para buscar leitores, né? Agora eu estou buscando leitores, né? Não estou querendo mais de eleitores, né? Porque é difícil chegar para um eleitor e dizer que ele tem que votar num velho de 95 anos, né? Então, é essa vocação que me trouxe até a academia. Eu quero dizer que esses 3 livros que agora nós estamos reeditando, eu, como disse, temos que agradecer muito à editora Ciranda Cultural, porque ela fez um tratamento excepcional. A capa dos livros são realmente bonitas. Eu tenho que dizer, sem vaidade, que achei muito bonitas as capas e estou muito orgulhoso que elas tenham sido feitas. Está vendo, Vinícius? Então,
eu quero dizer que eles tiveram uma recepção muito grande. Por exemplo, O Dono do Mar foi traduzido em 12 línguas. Quer dizer, O Dono do Mar teve edições em chinês, teve edições em russo, teve edição em húngaro, em búlgaro, teve edição em francês, alemão, espanhol, eleição americana, inglesa também. E na edição inglesa foi traduzido pelo Rabassa, que foi o tradutor de Jorge Amado e o tradutor do Garcia Marques também. Nessa edição, foi considerado, naquele ano de 2003, no livro estrangeiro, o terceiro livro, né? E eles deram esse prêmio nos Estados Unidos, com um tratamento muito bom. Na França, eu tive a felicidade de ter, como um bom crítico dos meus livros, o nosso Lévi-Strauss. Quer dizer, que pessoa que eu fui, depois que ele teve essa leitura também tão simpática dos livros, eu fui, posso dizer, tive uma certa relação estreita com ele. E tenho uma longa correspondência com o Lévi-Strauss, que eu pretendo também um dia, se o tempo permitir, de publicar essa correspondência. Quer dizer, que será interessante, porque ele faz muitas considerações sobre sua passagem no Brasil, as coisas que ele, os Tristes Trópicos, quer dizer, que ele, um livro muito importante dele, enfim. E também o Jean Euracchione, que na França traduziu também os Amigos. E porque eu tive a sorte de encontrar uma boa editora, que era a Hachette Littérature, que, assim, com a ressurreição desses livros agora, eu acho que a gente muito. Eu, por exemplo, que não estou mais na política, né? Estou achando que. Mas a política está sempre na gente, quer dizer, mexendo um pouco. Mas eu já estou vacinado, né? Eu não tomei aquela, não acredito em vacina como andar espalhando aí, não, eu acredito. E estou vacinado. De maneira que também, por exemplo, o Dono do Mar, eu levei muitos anos coletando aquelas histórias, as lendas que eu coloquei no livro. E muitas vezes, algumas noites, eu saí para ficar com os pescadores na beira da praia, ouvindo as histórias que eles contavam. E as lendas, essas lendas que estavam, que me custaram fazer uma pesquisa sobre as navegações portuguesas e onde eles tinham estado no mundo inteiro, que essas lendas circulavam, eram as mesmas que estavam na costa do Brasil. Então, nenhuma delas que eu refiro ali foram lendas só nossas. Não, na costa da África também eles tinham as mesmas lendas que os portugueses deixaram. Com algumas palavras, por exemplo, que eu achava que tinham 200 ou 300 anos, como a escota, por exemplo, que era aquele instrumento dos barcos de pescadores do Maranhão. Ele, naturalmente, eu pesquisei, e depois de ler tanto, não encontrei essa palavra que tinha vindo. Ela atravessou os mares e atravessou esses 200, 300 anos, até chegar e ficar na costa do Maranhão, revivendo até hoje. Então foram pesquisas que me levaram muito tempo, e ao mesmo tempo vindo aquelas histórias, tomando notas e tal. E depois de muitos anos, eu saí para escrever um conto, que seria o Capitão Cristório, que é o. Mas depois que eu comecei, e quando escrevo, eu pego o princípio da história e o fim. E o meio a gente desenvolve nas noites que fica insone, perseguido pelos nossos personagens. Pois Saraminda, por exemplo, eu fiquei tão secado por Saraminda que uma noite eu estava umas 2 horas da manhã escrevendo, quando a Marli entrou. Você está apaixonado por essa mulata que não quer nem dormir? Eu digo, não, dormir eu quero. Então, eu acho que também na Duquesa Vale uma Missa também muitas pesquisas eu fiz. Por exemplo, essa do Partido Comunista, receber aqui, porque eles não podiam mandar, não tinham bancos para mandar dinheiro para estender o partido pelo mundo afora. Então, aquilo que tinha sido saqueado de obras de arte, o Partido Russo mandava, o Comiforme mandava para os. E eles chegavam aqui e vendiam. E eu detectei e conheci, quer dizer, um desses compradores, cuja filha era casada com um cunhado meu. Então,
eles tinham o quadro na casa deles, quadro que eu vi, não era esse que nós colocamos, que eu coloquei no livro, mas era um quadro que tinha uma assinatura de Velázquez. Evidentemente, a família começou a brigar pelo quadro, né? E era uma fortuna o quadro, se fosse. Aí contrataram uma equipe para desvendar a autenticidade do quadro. E nessa luta toda, eu não vou dizer o que eles chegaram à conclusão, porque vocês vão comprar o livro, não compraram, os acadêmicos mandei para todos logo antes, para que não ficasse aqui em fila para receber autógrafo. Então, nós vamos ter esse, esse livro já com essa história. A obsessão que ele teve pelo quadro, e o quadro começa a ser. Eu tive que pesquisar sobre o ponto de vista crítico, que você relatou sobre pintura, sua escola, a escola de Fontainebleau. Então, isso é desenvolvido dentro do livro. E, ao mesmo tempo, fiz uma coisa que eu não vi muito no livro brasileiro. Coloquei os quadros que tinham, eram dentro do próprio livro. Então, temos, alguns deles são quadros muito provocativos, né? Como esse da Duquesa, né? Em que ela está apontando para o seio da irmã e dizendo que ela estava grávida do rei, né? É o que consta na história francesa. Pois bem, eu quero dizer que esta casa, o lugar de decano, é um lugar muito triste e alegre. Alegre pela presença dentro da academia, com a convivência e a amizade de todos nós acadêmicos que aqui estamos e frequentamos essa casa. Eu tenho um grande orgulho de pertencer à academia. E todos eu sei que têm o mesmo orgulho que eu tenho. E devemos lutar e continuar. E isso só faz bem a gente. E faz bem ao Brasil que tenhamos aqui perseguindo a guarda da língua, da tradição e o gosto da amizade e da convivência que nós temos. E, por outro lado, também a saudade que a gente tem, por exemplo, com o lugar de decano, de tantos anos, ver todos os nossos colegas que viveram tanto tempo conosco desapareceram. E nós ocupamos o primeiro lugar na fila daqueles que desapareceram. Então, aí a gente já vê que há uma certa vontade de o Portela sempre dizia, não pleitei meu lugar, não. Ele era uma cadeira atrás de mim, né? Então, nós brincávamos muito sobre isso. E eu quero dizer, por exemplo, saudade do Ataíde, do Odilo Costa Filho, um grande amigo que tive na minha vida, o último salão literário do Rio de Janeiro. E foi lá que eu conheci os grandes escritores daquela época. Manuel Bandeira foi meu amigo, Carlos Drummond de Andrade, que frequentava lá, Peregrino Júnior, Afonso Arino de Melo Franco, quer dizer, meu também grande amigo, Raquel, Jorge Amado, e aqui também, não foi desse tempo, mas Goulart, Castelo Branco, quer dizer, Castelinho, que tomou posse aqui, foi recebido por mim, o Vilaça, o próprio Portela, de que eu falei agora, o Ciro dos Anjos, que eu sentava aí, nessa cadeira, que eu cheguei, que está o nosso esquiê querido, e o Ciro dos Anjos diz, sai dessa cadeira que o Ataíde olha muito para ela, quando a casa está completa, ele derruba. Aí eu saí dessa cadeira, aí ele achava que eu estava. O Merval não tem isso, não. Então, eu quero também. eh, Gilberto Amado era uma figura muito interessante. Quando ele tomou posse aqui, aí o Afonso chegou e disse: Olha, Gilberto, quem lhe deu, quem foi na sua frente foi o Guilherme Almeida, fez um discurso melhor do que eu sei. Eu disse: Também. O tema dele era muito melhor do que o meu. Então, ele tinha essa vaidade, o Gilberto, as histórias que tem esta casa, que são muito ricas. E a minha cadeira, o patrono dela é o Tobias Barreto, quem primeiro ocupante foi o Graça Aranha, da nossa terra, do Maranhão, né? E eu substituí o Zé Américo de Almeida, que foi um grande político brasileiro, candidato à presidência da República, que perdeu para o Júlio Prestes, e isso determinou a Revolução de 30, uma figura excepcional, o Zé Américo. Aqui eu também conheci, muito pouco, porque ele já estava um pouco velho, também na casa do Odilo. Então, e nesse tempo, era uma das coisas que o Ataíde queria, era justamente colocar um político escritor
porque o Zé Américo tinha escrito aquele grande livro da Bagaceira, que foi um livro muito importante. Pois bem, e eu quero dizer que quando eu assumi também aqui, eu contei a história no meu discurso de posse do meu avô Assuero. Quando eu fui eleito para a academia, ele era um lavrador vindo do Nordeste, na seca de 21, para o Maranhão, e ele dizia: eu vi a cara da fome na seca de 21. Ô bicha da cara feia, só mata a gente em jejum. Então, o velho Assuero, eu fiz uma cartinha a ele dizendo que tinha entrado para a academia e a minha alegria e tal. E ele recebeu a carta e chamou a vizinha, começou a soltar foguete e tal. E a dona Tudinha, vizinha, disse: seu Assuero, o senhor está tão contente, por quê? Meu neto José entrou para a academia. E o que é academia, seu Assuero? Eu não sei, eu sei que é coisa grande. Então, eu entrei contando essa história, né? E também me despedi com a Alcione, uma cantoria do pai da Alcione, que dizia: eu já vou me embora, é chegada a hora de eu me despedir, no discurso de posse. Eu digo duas coisas do Maranhão, meu avô e a cultura popular do Maranhão. Pois bem, muito obrigado, Eval. Muito obrigado a todos os membros da mesa que aprovaram, a todos os senhores acadêmicos que estão aqui presentes, me dando muita alegria. E eu estou muito feliz por essa sessão, que eu considero 45 anos da minha presença na Academia de Letras. Eu aqui não entrei como político, entrei pela minha vocação literária. Muito obrigado. E esse foi mais um programa de Malu Maciel. Fiquem sempre ligados, toda quinta-feira, meia-noite, pelo canal 6 da NET TVC Rio e pelos YouTubes de Malu Maciel Experiências e de Marisa Araújo, que se chama Absolute Rio. Obrigada e até a próxima!